E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma questão, tá certo? Questão da UFAM, da prova da Universidade Federal do Estado do Amazonas, o PSC, certo? Que é uma prova do sistema seriado. E vamos resolver aqui a questão 50. Sejam uma esfera de raio igual a 7, P um cilindro equilátero circunscrito a e Q um cone equilátero circunscrito a podemos afirmar que o valor da razão de volume de Q e o volume de P é igual a. Então, o que acontece? Tanto a esfera quanto o cone estão circunscritos dentro da esfera, certo? Como eles estão dentro da esfera, os dois são equiláteros, o que eu já posso observar nisso é que o raio das duas circunferências é o mesmo, certo? O raio das duas circunferências é o mesmo. E sem usar esse raio 7, sem precisar desenhar, sem nada, é só mera observação, é só mera definição, certo? O volume de um cilindro, se eu for resolver, é π r ao quadrado vezes a minha altura. E um volume do meu cilindro é π r ao quadrado vezes a altura vezes um terço, porque é um terço, sendo o mesmo raio, é um terço do volume do meu cilindro. Caso o cone e o cilindro tenham a mesma altura e tenham tem a mesma altura e tem o mesmo raio, que é o caso, porque estão inscritos dentro de uma circunferência, eles são equiláteros, então eles estão delimitados ali, mesmo sem ele dizer exatamente qual é a altura e qual é o raio, tudo certinho, eu posso delimitar por isso aqui. Porém, os dois são o quê? Eles são equiláteros. O volume, aí eu venho aqui, o volume. Aqui, para quem está vendo esse vídeo aqui, vai pegar um macete tão massa que você não faz ideia. O volume do cilindro equilátero. Sem precisar fazer muita conta. O volume do cilindro equilátero é 2πr ao cubo. Porque quando eu for fazer toda a demonstração matemática, que não me é necessário aqui, certo? Não me é necessário aqui, porque o meu objetivo aqui é resolver a questão, mas eu pretendo trazer vídeos explicando tudo isso, certo? Para que vocês possam compreender direitinho. O volume do meu cilindro equilátero é 2πr ao cubo, certo? Então compreendo. O volume do meu cilindro equilátero é 2πr ao cubo. Só isso que você precisa saber. O que eu preciso saber? Que a outra definição, que a altura do cone equilátero é igual R raiz de 3. Por que isso é importante? Porque eu quero calcular o volume de Q. O que é Q? Q é o meu cone. Dividido pelo volume de P. O que é meu P? O meu cilindro. O volume do meu cilindro é 2πr ao cubo, tá certo? Sobre 1. E aqui em cima eu tenho o volume do meu cilindro. Que é o que o volume do meu cilindro, né? πr ao quadrado vezes a altura vezes um terço. Então eu tenho um terço vezes r ao quadrado vezes π vezes a minha altura. A minha altura aqui é o que? R raiz de 3. Certo? Então isso aqui é a minha razão. Ok? Então minha razão é igual a 2πr ao cubo sobre 1. E aqui em cima tudo dividido por 3
1 vezes r ao quadrado, r ao quadrado. R ao quadrado vezes π, πr ao quadrado. Vezes r raiz de 3, πr ao cubo raiz de 3. Tá certo? Isso aqui são o quê? Uma divisão de fração. Em divisão de fração, eu escrevo a primeira. R ao cubo vezes π vezes raiz de 3 sobre 3. Vezes o inverso do segundo, que é 1 sobre 2 πr ao cubo. Onde eu vou simplificar o 2πr ao cubo. O 2πr ao cubo, não, perdão. O πr ao cubo com o r ao cubo e o π aqui. E eu vou ter raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 3 vezes 2, 6. Raiz de 3 sobre 6. A minha resposta, se você quiser, confere no gabarito, vai na internet, corre atrás. Mas o gabarito me diz que a resposta é a letra A. Eu nem precisei desse 7. Eu não precisei desenhar a circunferência. Eu não precisei fazer nada. Eu precisei saber a definição. Eu precisei saber o que a questão queria. O que a questão queria? A questão quer a razão. Quer a razão de um volume pelo outro. Quais são as formas dos dois volumes? Certo? Os dois volumes são πr ao quadrado vezes a altura, certo? E no volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura vezes 1/3. E aí você me pergunta, Geraldo, por que o volume do cilindro é 2πr ao cubo? Por que isso aqui não é πr ao quadrado? πr ao quadrado vezes a altura. A altura do meu cilindro equilátero é 2 vezes o raio. Então, raio vezes raio, raio ao cubo, vezes 2 vezes π. Tá certo? Você conseguiu compreender? Você conseguiu compreender? Todo mundo conseguiu compreender? Então, o que acontece? Isso na questão do cubo. Quando eu venho aqui no meu volume do meu cilindro, eu sei que a altura do meu cilindro equilátero vai variar. Vai ser R raiz de 3, certo? R raiz de 3. Então, com apenas a definição, saber discernir qual é a definição do meu cilindro, do meu cone, eu consigo responder as questões. Eu não precisei resolver o cálculo e matei a questão. Então, um beijo, um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau. Não se esquece de se inscrever, não esquece de se inscrever.